Olá, estamos chegando para mais uma live. Quinta-feira, 19 horas. Vamos abordar um tema hoje. O tema principal é muito conhecido, mas talvez não, talvez na área ele não é muito conhecido. Então, por isso, nós vamos hoje falar sobre a inteligência artificial, uma área que é o poder judiciário. Para isso, eu tenho hoje como convidado, tenho a honra de apresentar o advogado Andrew Fonseca. Tem um trabalho muito interessante para nos apresentar nessa live de hoje. Andrew, bem-vindo e obrigado por Olá, aceitar o convite. Tudo bem? olá. Tudo bem, Brito? Muito me honra o teu convite e a tua provocação em relação ao tema. É um tema que eu estou aí pesquisando já há alguns anos. Andrew, Andrew, Oi. confesso que eu estou bastante ansioso em saber detalhes. A gente já fez um briefing aí conversando, sabe? E é um tema que a gente ouve muito falar em inteligência artificial. No entanto, com relação ao judiciário, eu confesso que eu estou com uma total assim, apreensão para saber detalhes da sua pesquisa. Mas antes disso, eu gostaria de saber, como eu faço com todos os convidados aqui, quem é o nosso convidado de hoje, quem é o Andrew Fonseca, por favor. Ok. Eu sou um advogado, né, professor, né, por 20 anos. Tive o privilégio de começar dando aula numa escola estadual, né, por 2 anos. Depois eu comecei a minha docência na faculdade na Unicinos, e lá eu fiquei por 11 anos, depois Uniriter, Fevale, né? E a Uhum. coisa mais importante, Brito, é sempre, eu dizia isso para os meus alunos, lá quando eu era professor do Estado, eu sempre dizia a importância de nós permanecermos, né, permanecer no estudo, e o estudo, de certa forma, ele é provocativo. E este trabalho que eu estou fazendo sobre a inteligência artificial, de certa forma, mexeu comigo. E eu vou dizer para ti o motivo pelo qual. Eu dando aula em faculdade por 20 anos, uma média de 8 turmas por semestre, em cada turma uma média de 50 alunos, muitas vezes a gente percebe e faz uma reflexão se aquele aluno de primeiro semestre vai concluir o curso. E se concluir o curso, vai ter uma vida profissional naquilo que ele está estudando? E este estudo, eu começo com uma provocação Uhum. preocupante. Muitos advogados que aqui estão acompanhando a nossa live, eu vou dizer para vocês com certeza absoluta, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não vão estar mais advogando como estão hoje. Deixa eu só fazer uma saudação a algumas pessoas que estão chegando aqui, nossa audiência está Sim. aumentando. A Jussara, que eu sei que é advogada, o Robert, meu grande amigo Robert Fritz, que é da Docile. Eu vi aqui o Fábio Iega. O pessoal que está chegando, inclusive, de dizer esse pessoal. E como o tema é bastante provocativo, eu sei que mexe muito nessa área do judiciário, abrir aqui para perguntas ou observações que as pessoas queiram fazer, ou principalmente perguntas, aproveitando que você está aí com esse tema, né, em fase de pesquisa. Que fase está a pesquisa, meu amigo? Está nas hipóteses ainda ou você já está rumo à tese? Não, não, não. Semana passada eu estava no beira de um estresse, já estou com 800 notas de rodapé, 400 Nossa. folhas, e não acabei o trabalho. Esse vai ser aquele trabalho que qualquer dia chega. É um divórcio Deixa eu te consensual. falar. Deixa eu te falar uma frase que eu já falei umas 1000 vezes para colegas que estão nessa fase, sabe? Um dia termina. Um dia termina. Um dia Então, termina. é. E vai ser um divórcio. Espero que seja um divórcio
consensual entre eu e a tese. Mas, Brito, eu vejo aqui ex-alunos meus que estão entrando, Gabriel Passos, o Fábio, Opa. meu companheiro do DL, a Daia, que mora lá no nosso Rio de Janeiro. Mas é uma coisa preocupante. Eu tenho amigos que são chamados de advogados correspondentes. Isso vai acabar. Eu sou muito atuante. Por favor, explica para quem não é da área. Tá. Um advogado correspondente é o advogado que busca processo, faz diligências presenciais. Isso vai acabar. E depois eu vou fazer uma reflexão comparando com outros países e vai ser a prova que eu estou preocupado. Eu sou um advogado que atua na parte do direito do trabalho. É só uma questão de tempo para as demandas trabalhistas que já prevêem desde 1933 a possibilidade da própria parte ingressar com a sua ação. Só que as partes não ingressam com as suas ações por falta de um conhecimento técnico um pouquinho maior. Mas já existe a possibilidade, através de sistemas de inteligência artificial, onde a própria parte vai poder atuar sem a presença de advogados. Coisa que já existe em outros países. Tanto na esfera trabalhista, na esfera penal, ações associadas a danos. Aqui no Brasil, nós temos aquele juizado especial cível, conhecido de forma popular pelo Pequenas Causas, que foi uma ideia de um juiz gaúcho, inclusive. Este tipo de ação, hoje, se a ação ultrapassa o valor hoje de 20 e poucos mil reais, precisa de advogado. Mas esse é o tipo de ação que a inteligência artificial, por si só, vai resolver. Você falou em países mais adiantados. Qual é o país que está mais adiantado nessa área? O que tem se feito por lá? Olha, eu vou dar um exemplo. O primeiro país que teve o juiz robô, Estônia. Estônia é um país pequeno, logicamente. Só que a internet, acesso à internet na Estônia é um direito fundamental. Com a saúde, como o lazer, é direito fundamental. O Estado fornece gratuitamente internet para toda a população. É óbvio que a internet ela vai ofertar o quê? Uma comunicação mais ágil, uma videoconferência, um Instagram, onde o Brito e o Andrew podem conversar tranquilamente, mas não é toda a população que tem internet. Aqui no Brasil, estamos muito longe disso. E uma coisa fantástica a velocidade de uma leitura através de um sistema robótico, de um processo, é quase 1000 vezes maior do que a de humano. E eu me lembro, Brito, quando tu conversou comigo, Andrew, existe isso no Brasil? Tu falaste, conheço vários advogados que não sabem disso. Nós já temos inteligência artificial no Brasil, julgando os nossos processos. Só que aí vem uma preocupação minha. Andrew, onde isso, alguns cases, alguns lugares, está mais centralizado em algumas regiões? No STF, Supremo Tribunal Federal, tem o sistema Victor. O sistema Victor tem este nome em homenagem a um ex-ministro, Victor Nunes, que na década, se eu não estou enganado, de 60, ele
ele fez uma coisa que nós chamamos, eu vou explicar, um sistema de súmulas. A súmula, por si só, ela tem um efeito, que é barrar milhares e milhares de processos. Os processos, para chegarem no STF, a matéria não pode ser uma matéria já conhecida, não pode ser uma matéria já batida. E tudo que está sumulado já está batido. Eles já decidiram tantas vezes sobre o assunto que a matéria apresenta uma súmula. E o Victor, o que ele faz? Ele faz uma leitura dos processos e tudo aquilo que já está sumulado, tudo aquilo que não está tudo aquilo que já está pacificado ou que não preenche os requisitos de um recurso extraordinário, que é o nome do recurso que nós damos para aquele recurso que chega ao STF, automaticamente ele não admite. Assim se ganha tempo. Filtro. Um filtro. Filtra. É um filtro. É um filtro. É? No STF nós temos o Victor. É? No TST, que faz praticamente a mesma coisa, só que a matéria vinculada ao direito do trabalho, nós temos o BEM-TV. É? Eu fiquei pensando, mas quem é que cria o nome? É? Por que BEM-TV? Mas tudo bem, temos aí. No STJ também tem um sistema robótico, faz a mesma coisa, Alice. Já temos um fiscal tributário, que ele faz o cotejo, a comparação relacionado a valores, chamado Mônica. Então, nós já estamos trabalhando com isso. Só que nós não sabemos. Isso não é divulgado. O Victor, ele já tem 3 anos de idade. Ele já está caminhando, já está falando, mas é um tema que não está divulgando. Aí vamos fazer uma reflexão. Essa reflexão é feita em todos os países onde tem robô julgando. Primeiro, o sistema é confiável? O robô, ele transforma a escrita num sistema binário apenas. Ele não entende o que ele está lendo, ele não tem a compreensão. Alguém alimenta o sistema. E aqui vem um grande senão. No Brasil, ainda, a gente chama de caixa preta, black box. Aqui no Brasil ainda não é divulgada a fonte, os dados que alimentam o sistema. Se tu não me passa os dados, nós vamos quebrar o quê? A questão da confiabilidade. Como eu vou confiar em alguma coisa que eu não sei? Como que está me julgando? Como que está me avaliando? E cada vez mais, neste exato momento, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o Tribunal TRT do Estado do Rio Grande do Sul, está promovendo, fomentando uma campanha para que os tribunais desenvolvam mecanismos, ideias, para implementar uma maior rapidez processual. E está surgindo sistemas, pensamentos de sistemas robóticos, não só para o Tribunal STF, TST, STJ, mas também para o primeiro grau. O Gabriel está te perguntando aqui como vai ser a IA na área. O que é IA? Inteligência artificial. Tá. Eu pensei que era uma sigla de vocês. Como é que fica essa inteligência na área? É o Gabriel Passos? Não sei se chegasse a ver.
Gabriel Passos, é o próprio. Gabriel Passos ele estuda a área também, foi meu aluno, é um amigo. Né? O que eu vejo, Gabriel, e eu estava falando, áreas como a minha, direito de trabalho, previdenciário, ações comuns de dano, acidente de trânsito, tudo isso aí, os robôs vão conseguir julgar. Deixa eu só dizer uma outra coisa. No Canadá, existe um sistema chamado ROS. Eu já sei que no Brasil estão criando um igual. O meu sonho era ter criado antes desses que vão lançar. Como é que é esse sistema? É fantástico. É um aplicativo ou um site, um programa, onde qualquer pessoa, o Brito, o Andrew, a Luciane, o Bruno Pazuti, qualquer pessoa, pagando uma pequena taxa, lá eles pagam uma taxa avaliada em 69 dólares, tu põe a tua demanda. Olha, eu tenho um problema assim, vai lá, faz a redação do teu problema. Em 24 horas, eles te dão um resultado extrajudicial. Eles te dão um resultado, qual a tua probabilidade de ganho, te dão um resultado de todo o embasamento técnico para aquele julgamento. Ou seja, com 69 dólares, tu vai saber se vale a pena ingressar com ação ou não. Porque tu vai ter todo o fundamento técnico antes. E tu vai receber um relatório por escrito com toda a base para fazer uma ação judicial. Você não pode dizer, olha, assim é inviável, assim é viável. Aí eu fiquei pensando, quantos milhares de advogados vão perder o valor da consulta? O parecer por escrito, ao invés de algum cliente chegar, bater no escrito. Congelou um pouquinho o sinal do Andrew. Vamos voltar em seguida. Andrew, congelou um pouquinho, por favor, repita. Enquanto o Jorge está entrando aqui, o Jorge Facione, depois nós temos a live hoje sobre coragem, que é bem o contraponto da inteligência artificial, que é a inteligência natural, e o Facione fala aqui todas as quintas-feiras. Então, seja bem-vindo. Tens uma opinião de como será o escritório de advogados em 5 anos? Olha a pergunta do Facione. Com certeza absoluta, não é essa a minha realidade hoje. Nós temos que nos reinventar. O advogado vai ter que se reinventar. Porque eu sempre falo aqui, este know-how, esse tipo de advogado, eu sou advogado há 30 anos. Eu comecei a advogar no tempo da máquina de escrever. Você começou então com 5 anos. Não é. Mas eu já vi muita coisa mudando. Eu já vi muita súmula vindo dizer, o pessoal dizia acabou o direito, mas ele existe. Mas a reflexão nós não podemos, eu faço esse pensamento também, a instituição de ensino tem que repensar o seu modo de ensinar o direito. Esse direito que eles estão ensinando é como eu aprendi. Eu tenho alunos que aprendem nos mesmos livros que eu aprendi há 30 anos atrás. Isso não é exclusividade. Andrew, isso não é exclusividade da área de vocês. Tá? Isso, todas as áreas têm que ser repensadas dentro das universidades. Todas. Entendeu? Sim. Com certeza, né? Porque mudou muita coisa, né? Eu... Priscila Freitas, minha colega D3, boa noite. A Carla Finger, estão chegando aí também. Eu estou registrando então. Mas com relação... Isso você não está assustando muito esse pessoal do direito? Os profissionais, como é que estão recebendo
essas informações todas? Estão preparados? Estão flexíveis? Como é que você está vendo essa questão? Eu acho, Brito, que as pessoas não desvelaram para isso ainda. Não abriram seus olhos para essa realidade. E eu te confesso que eu tomei, o primeiro contato que eu tive com isso foi há 3 anos atrás. Eu estava estudando para proficiência de idiomas e eu achei um texto italiano, onde o governo italiano estava preparando os profissionais, há 3 anos atrás, para inteligência artificial. 3 anos se passaram e eu não vejo isso acontecendo. Nós temos 2 resoluções do governo federal apoiando projetos internacionais de agosto e de dezembro de 2020. É algo muito recente ainda. Uhum. Então, nós temos primeiro o quê? Primeiramente, nós estamos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul publicou há 2 semanas atrás. Nós estamos numa campanha de digitalização dos processos. Isso é o primordial. Ficamos 2 anos com pandemia de Covid, os fóruns fechados, e ninguém pensou, nesses 2 anos, em botar alguém lá dentro para transformar processos de papel, processos físicos, em processo digital. Agora que está reabrindo as portas, nós vamos digitalizar processos. Mas para que sair correndo tão depois? Uhum. E uma outra questão importantíssima, a pandemia de Covid internacional, que nós estamos passando ainda, ela que deu start, ela que deu esse impulso, afastando as pessoas, obrigando que as pessoas fiquem longe uma das outras, e aí nós recorremos aonde? No meio digital. Uhum. Os ingleses, em 2018, estavam desistindo de implementar os robôs nos seus processos. Veio a pandemia, eles investiram 700 milhões ou bilhões de dólares para fomentar isso. Estão correndo, estão na nossa frente. Uhum. Eu vou te dar Deixa eu só Andrew, deixa eu só te fazer uma pergunta oportuna. Com relação à OAB, que é tão, né, no dia a dia de vocês, tem sido feito alguma coisa? Qual é o posicionamento? Já vou chegar lá. E não sei se é Zildo, e o que nós somos hoje, Brito, 1.200.000 advogados no Brasil. 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000 advogados. E a questão é essa: o que vai acontecer com os advogados? A pergunta chegando aqui do Zílio, né? Mas o que um nobre colega acredita que acontecerá com esse mais de 1 milhão de advogados existentes no Brasil? Eu vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, até não é 10, é uma coisa de uns 20 anos atrás, um colega meu, que tem um escritório de advogado, já mais antigo, botou um anúncio. Contrato advogado. Hoje ele ia botar assim: contrato um advogado, salário de R$2.000. Ele chegou no outro dia, no centro de Porto Alegre, aqueles prédios antigos, grandes, e tinha uma fila dobrando a esquina. E ele chegou para o porteiro do prédio: o que é isso aqui? Olha, tu botou um anúncio no jornal, está dobrando a esquina. E ele: meu Deus, o que eu fiz? Criei um monstro. E ele teve uma ideia, ele fez senhas por minutos e distribuiu. A minha análise hoje ou nós, advogados, vamos nos reinventar, mas com certeza absoluta. Advogados que trabalham de uma forma
sistemática, isso é uma coisa importante, nós vamos ser marginalizados. Desses 1.200.000 advogados, que eu sei e conheço, tem muito advogado que passa de dificuldades, vão ser maiores. Ou nós vamos nos reinventar, ou vamos ficar marginalizados. Qual seria a ideia, qual seria a dica da reinvenção? Você tem alguma? Atualização. Não há outra alternativa. Se tu criar um sistema robótico que vai dar um resultado do processo por $69, transformando isso para reais, eu vou ter que me vender, dizendo, mesmo que tu pague $69 para ter uma resposta automática, eu acho uma solução para este caso. E para quebrar isto, tu tem que estar, podemos dizer assim, mais do que atualizado. Tu vai ter que ser um criador, um jurista, um hermenêutico, um pensador. E tem uma outra coisa preocupante. As pessoas dizem que o problema no Brasil hoje é o tal do ativismo judicial. Para quem não sabe o que é, o ativismo judicial seria aquela incerteza em relação ao resultado do processo. Vou explicar. Eu entro com 2 processos idênticos. Um processo cai com um juiz gremista e o outro processo cai com o juiz do internacional. Cada um torce para o seu time. E esse fato de torcer por times diferentes vai provocar resultados diferentes, mesmo que a lei seja a mesma, mesmo que a lei seja igual. Certo? Isto é o ativismo. Prega-se o contrário, né? No dia a dia. Prega-se ao contrário, mas a realidade é outra. E quem é advogado sabe que a realidade é outra. Todo mundo que entrou em algum processo já escutou de algum advogado dizendo: o Brito é um juiz bom, este aqui é um juiz ruim. Mas os dois são juízes. Por que um vai ser bom e o outro vai ser ruim? Tem uma pesquisa que tem mais ou menos 5 anos. É de um pesquisador, o nome dele é Danzey. E ele pesquisou que as sentenças dadas quando os juízes estão com a barriga cheia, ela é mais simpática, mais procedente do que quando eles estão com fome. No começo da manhã, tem mais sentença procedente do que perto do meio-dia. Tu acorda, toma café e começa a trabalhar. Está feliz, descansado, satisfeito. Chegando perto do meio-dia, vai mudando o humor do juiz e automaticamente vai mudando também o resultado dos processos. Isso é fantástico. Tem uma outra pesquisa que ela é muito maior que essa, chamada viés de confirmação, dizendo que quando o juiz decide algo contra aquilo que ele defende de forma inconsciente ou até de forma consciente, por exemplo, o amor ao seu time, se ele der uma decisão contrária àquilo que ele pensa em relação ao seu time, e eu falo time de futebol para não falar em outras questões políticas, para deixar bem claro isso, é um alto flagelo para ele. É uma agressão para ele. Então, é muito mais fácil tu decidir conforme o teu pensamento. É muito mais fácil tu seguir
a tua linha de pensamento. Uhum. E isto é o viés de confirmação. Ele vai fazer de tudo para inclinar a decisão do processo conforme o pensamento dele. E aí o Brito vai me dizer, mas André, isso não é justiça, não é equidade. E aí o TST e outras pessoas pensantes de outros tribunais maiores estão dizendo a inteligência artificial ela vai vir para o Brasil para acabar com o ativismo judicial. O robô não é político. O robô não tem time de futebol. Uhum. Meu amigo, sua tese vai dar o que falar, hein? A sua tese é bastante... Eu vou te explicar, eu vou contar uma... Brito, eu vou te contar uma pesquisa. Deixa eu só para registro aqui, ó. A Juliana está chegando aí. A Ana Iganzi, que é advogada, também está nos prestigiando. O Rodrigo, chegou também a Cassi Tonini. O pessoal que está chegando, que tem muita gente chegando. Né? A Auxílio fala novamente aqui, teu colega, né? O Porzílio. Nada. De Joaçaba, isso, Santa Catarina? Está vendo aqui. Isso aí. O pessoal que está chegando, está entrando aqui, inclusive pode fazer alguma pergunta, porque eu vejo que o assunto é bastante polêmico. Minha mãe é advogada. Vou mostrar a live para ela. É a Priscila Freitas, que é de São Paulo, que é minha colega lá na E3, e diz que vai né, mostrando a live para a mãe dela, que é advogada. Vamos lá, então. A Priscila fala, o robô é imparcial? Isso. O robô, sim, mas quem alimenta o sistema, não, Priscila. E a grande bandeira da preocupação com os robôs julgando é justamente a transparência nos algoritmos, a transparência para os programas. E esses programas têm que ser revistos, porque se der um bug no nenhum julgamento, ele pode errar milhares e milhares de vezes ao mesmo tempo. Então tem que ter uma fiscalização muito grande. Tem algum caso? Tem algum caso nesses países que estão mais adiantados que o processo está acontecendo nesse sentido? Não, eu vou contar um caso interessante. No Canadá, um advogado ganhou ação. Quando o advogado ganha ação, o que ele mais quer é receber os honorários sucumbenciais dele. E lá, eles ganham por hora. Então, ele entrou com a ação, e quando ele entrou com a ação, ele disse, eu gastei nesse processo 500 horas de estudo. Aí o juiz, isso é fantástico, o juiz falou, olha, tu ganhou o processo sim, mas tu não vai ganhar 500 horas. Porque se tu tivesse utilizado o sistema robótico, Alexia, como se chama o robô, tu ia fazer a mesma pesquisa de 500 horas em 20 horas. E eu não vou te dar 500, eu vou te dar 20. Aí. Nós já temos, então, lá já existem juízes fomentando a utilização dos robôs antes do ingresso da ação judicial. É uma coisa preocupante. Pois Tu vai obrigar. Então, aí a gente faz uma análise. Pô, se aquela empresa brasileira, que eu não vou divulgar ainda qual, que vai implementar esse sistema robótico aqui no nosso país, daqui a pouco todos os advogados são obrigados a contratar essa empresa. Exatamente. Nós vamos ter que nos robotizar também. E aí nós vamos marginalizar desses mais de 1 milhão de advogados, milhares e milhares de advogados. Então tem advogado que não tem condição financeira de contratar um robô.
né? Os chineses, eles construíram já um robô de 1,5 m. Ele explica como funciona o processo, ele resolve questões e quem programou o robô, ele tem uma fala preparada até para crianças. Né? E esse sistema robótico chinês, no último ano, ele já fez 8 bilhões de reais em acordo. Uhum. E a satisfação dos julgamentos robóticos chega a 96%. Nossa. É fantástico. As Muito pessoas fantástico. concordam com o resultado e não recorrem. Não há recurso ao acesso. Advogado Luiz Abozeto, estou vendo aqui logicamente que nossa audiência hoje é focada nessa área, e temos aí muitos advogados, provavelmente muitos acadêmicos também, entendeu? E como é que você fala no seu dia a dia com acadêmicos, né, que estão aí começando seus cursos, né, e que vê esse mercado, um mercado totalmente diferente? Logicamente, você falou antes a questão da atualização, né, mas o que mais teria de referência hoje para as pessoas que estão ouvindo a nossa live, que logicamente vão esperar a sua tese, que vai virar em livro com certeza, né? Vai ser um best-seller, mas além disso, quais são as referências que nós temos hoje, meu amigo, para leitura, para busca e, né, esse material todo que você está pesquisando? Olha, no Brasil, eu estou acompanhando bastante, tem muita gente já escrevendo. Ah, é? Um dos autores mais famosos que nós temos no Brasil é o Dierle Nunes. Mas ele faz uma análise, Brito, em relação à questão processual. Por que questão processual? Será que o robô ele vai possibilitar que as partes façam o contraditório? Será que o robô vai decidir e fundamentar quando ele der o resultado? Isso é uma coisa muito preocupante. Se tu julgares os iguais de forma igual, é tranquilo. Mas se tu julgares as partes diferentes de forma igual, tu vai provocar uma desigualdade. E o robô, de certa forma, ele não vai ver o teu credo, a tua religião, o teu bairro, o teu estado de saúde, a tua idade. Isso um ser humano consegue. E eu vou fazer o gancho, e eu vou fazer Foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás. Eles fizeram que o robô lesse 4,5 milhões de twitters. E eles fizeram que o robô respondesse. Tu manda um Twitter, o robô vai ler, vai interpretar e vai te responder. Só que tem algumas coisas que o robô ele não entende ainda. Aí eles disseram assim, expressões, se tu escrever no teu Twitter, por exemplo, estou muito chateado hoje, porque um ente amado meu faleceu. Muitas vezes, nós, seres humanos, podemos responder com um silêncio. O robô não sabe quando que tem que fazer o silêncio. Ele não sabe o que responder. Quantas vezes a gente viu uma pessoa mal e tu vai lá e dá um abraço e não fala nada? O robô não sabe dar abraço e não sabe ficar em silêncio. Então, essa percepção ainda falta.
E o robô, ele não consegue fazer ainda a interpretação facial. O nosso amigo Facione está pensando, falta inteligência natural para o robô, que é o que a gente vai ver daqui um pouquinho às 9 horas, né? Logicamente que isso preocupa bastante, né? Tem diversos autores, Brito, que dizem quando o robô ele se autoprogramar e ele conseguir começar a fazer um sistema de pensamento próprio, o proprietário da empresa Tela, não vou recordar agora, mas tem vários autores que dizem que é o fim do homem. Quando o robô começar a pensar por si só, é o fim do homem. É uma coisa preocupante. E aí eles dizem o quê? E o que eles referem? Tem que ter alguém controlando sempre o robô. E o Hernani me questionou aqui, advogado de Porto Alegre, Hernani Pacheco, se vai diminuir o número de juízes devido aos robôs. Vai diminuir o número de juízes, vai diminuir o número de serventuários, vai diminuir... O Brasil é um país que tem uma folha de pagamento e os prédios dos tribunais são enormes. Para manter um prédio do STF, para manter um prédio do STJ, o Fórum de Porto Alegre, para que um prédio tão grande se daqui a alguns anos ninguém mais vai colocar os pés lá do Fórum? André, olha só que interessante. O Robert Fritz, que é da área de TI, ele está dando uma sugestão aqui de um documentário no Netflix. Você conhece? Qual deles? Eu não sei. É aquele do reconhecimento facial? Odete Bias. Conheço. Sim. Conhece? Sim, esse é fantástico. É um sistema robótico de reconhecimento de face e o sistema não reconhece faces negras, só rosto branco. Fizeram um concurso de beleza, isso é fantástico também. Fizeram um concurso de beleza onde o resultado ia ser dado pelo robô. Botaram milhares e milhares de rostos de mulheres. Apenas uma negra ganhou. Mas por quê? Por quê? Todo mundo que estuda isto vai bater num assunto recorrente. O sistema Compass. Compass é um sistema que faz a avaliação do regime condicional, se um preso vai ter progressão de regime ou não. Esse sistema ele começou a ser usado há mais de 10 anos. De repente, alguém percebeu que os brancos estavam tendo uma progressão de regime mais rápida que os latinos e os negros. Pega um pouquinho, o sistema está discriminando, mas é um robô que está apreciando. Como que é isso? Obviamente, descobriram depois que esse mesmo sistema Compass era o mesmo programa que os bancos utilizavam para dar crédito bancário. E se percebeu que os bancos davam mais crédito bancário utilizando aquele sistema para brancos. Negros e latinos tinham menos chance de ganhar um crédito bancário. E hoje, nós temos um processo na Suprema Corte, que é onde um preso foi discutir o sistema Compass. E eu fui correndo olhar o processo. O que aconteceu? Aquele que entrou com a ação não tinha condições financeiras de pagar as custas do processo e o processo foi baixado e nós não tivemos o resultado do processo.
Cenário preocupante pela sensação que o ser humano vai perder o controle. Comentário do Cláudio Caravelli, deve ser da área, você deve conhecer também, né? Não, o Há Cláudio, possibilidade, o Cláudio Caravelli, sim, o coisa assim. Cláudio Brito, ele é um italiano de Gênova, ele foi meu professor de proficiência na língua italiana, Opa, e lá eu comecei a ver como a Itália estava pensando. Isso que me instigou a começar essa uhum. pesquisa. Olha aí. Uhum. Há possibilidade de extinção dos magistrados em razão da adoção da inteligência artificial no judiciário? A Pergunta da extinção pergunta do Hernani. é extinção, não. Redução, acredito que sim. Por quê? Alguns países facultam que o recurso de um julgamento feito por robô seja analisado por um ser humano. Uhum. Só que alguns países, dependendo do valor dado à causa, o processo todo é robótico. Crimes de contravenção penal, hoje, em alguns países, não há mais o advogado criminal acompanhando. Ele entra no sistema, ele fala com o robô, e o robô diz: Brito, tu queres continuar sendo processado criminalmente ou tu prefere pagar uma multa? Ah, uma multa. Clico no botão multa. O processo acaba, tu ganha um boleto, paga a multa e acabou o processo. Mais rápido? Sim. E cadê o advogado? Vai ter muita gente, desculpe a expressão, rebolando. Não é fácil para Meu muitos. amigo, você está mexendo aí com gente, tem gente que hoje à noite não vai dormir muito bem, vai começar a pensar algumas coisas, né? Ou seja, está bastante provocativa essa sua tese aí. Quando é que sai a tese? Brito, deixa eu te falar. Quem daqui não recebe aquela famosa chamada de robô? A pessoa liga, aí, alô, cai a ligação. Isso é um sistema. Existe um sistema chamado Cleverbot. É um robô que ele te liga, ele conversa contigo, e tem um percentual altíssimo de pessoas que não reconhecem que estão falando com o robô. E ele conversa contigo. Uhum. Então, essas grandes empresas, logo, logo, não vão precisar mais contratar o telemarketing para conversar contigo. Vão contratar o Cleverbot, um robô que vai conversar contigo, vai te explicar, vai te responder e tu vai contratar. E aí nós vamos ver o quê? Milhares e milhares de pessoas sem emprego. Quando é que sai a tese? Nós estamos quase no finalzinho aqui. Logicamente, o pessoal ficou curioso para acompanhar. E quando é que você conclui essa tese? Eu vou entregar ela este ano. E acredito que vou defender a tese no próximo ano. Mas uma coisa que eu aprendi, quanto mais eu vou pesquisando, mais portas se abrem. Mas é uma coisa fantástica e preocupante. Não sei quanto tempo eu tenho. Nós estamos bem no finalzinho agora. E, logicamente, as pessoas que ficarem interessadas, tem pessoas que já te acompanham, outras pessoas com certeza vão ficar com vontade. Você tem publicado alguma coisa, algum material, além do Instagram, do contato do Instagram, que o pessoal pode buscar aqui? Né? Eu tenho um pequeno hobby, um passatempo. Eu tenho um endereço que eu não divulgo. Se chama Judiprimata. Jurídico primata para fazer uma brincadeira. E eu publico algumas coisas julgadas, não aqui do Brasil, mas coisa mais de fora. E agora eu me lembrei de uma questão que ocorreu na Alemanha. As crianças estavam comprando uma boneca. E a boneca tinha uma inteligência artificial.
e a boneca começava a, mesmo desligada, a boneca começava a... Ela mandava dados da família, e aí o pai ia abrir um computador, ele falou de sapato, de repente vai abrir o Google, sapato. Falava de bicicleta, é. E aí descobrimos, da onde que é isso? Tem alguém vigiando a casa. E quem estava vigiando a casa era a empresa que fez a boneca. E aí, na Alemanha, se vocês fizerem a pesquisa, houve um dia que houve a queima das bonecas. A população se reuniu, pegaram as bonecas e tocaram fogo em todas aquelas bonecas robóticas. É uma coisa de filme, mas é real. Ou seja, não é filme. Parece filme, mas é real. Muito bom, então. Então o pessoal pode seguir você por aí, então? Tem algum material, então? Pode. Me segue, mas aí vai no Jude Primata, que lá tem umas coisas interessantes, processos antigos, algumas coisas assim interessantes. Eu vou encerrar aqui com uma frase, até para fazer um gancho aí, com outro convidado que vem a fazer. Antes de você encerrar, eu já queria deixar pré-agendado uma nova, porque com certeza vai repercutir muitas perguntas, coisa parecida. E nós vamos... e eu acho que temos muita coisa para falar, a live sempre é mais curta, né? E a gente vai ter um outro momento aí para voltar a falar, com o que interessou muitas pessoas, e as pessoas interagiram de uma maneira muito interessante. Então, por favor, aí, sua mensagem final. Eu fico, desde já, Brito, eu fico muito honrado aí pelo teu convite. O meu amigo Luiz, diretamente dos States, está acompanhando também, o doutor Paulo, Maria Tereza e tantos outros. As pessoas que aqui entram, elas não entram para aprender nada. É como fosse aquele abraço, um abraço humano, não um abraço de robô. Mas eu vou terminar com uma frase. À medida que mais e mais a inteligência artificial entra no mundo, mais e mais a inteligência emocional deve assumir a liderança. Aí tu faz um link com qualquer outro convidado aí depois e é isso. Não, nós temos a inteligência emocional, nós temos a inteligência natural, depois daqui um pouquinho tem live todas as quintas-feiras às 9h09 da noite com o meu amigo, teu amigo Jorge Facione. Daqui um pouquinho, hoje inclusive, ele vai falar sobre coragem. Semana passada falamos sobre medo e hoje sobre coragem. Eu acho que até houve aí uma certa conexão, porque quem ficou um pouquinho apreensivo com essa live aqui, vai ter depois às 9h09 da noite o Coragem com Jorge Facione para ter coragem para enfrentar esse robô. Ou seja, a briga vai ser grande. Sim. Brito, plagiando o seu Facione, tá? Eu baixei um livro em inglês, que ele escreve como que vai ser o advogado do amanhã. É um livro fácil de leitura, e eu tenho esse livro em PDF. Opa! Então, assim, o senhor divulga aí o seu e-mail, tá, Brito? E eu encaminho para ti o livro, e quem quiser, o senhor reencaminha o livro, tá? Mas é um livro, é fácil, não é muito extenso, mas ele fala como vai ser o advogado, como que vai ser o ensino, E eu me lembrei... Por favor, mostre aí só para a gente ter uma ideia. Sim. Ele está espelhado, mas tudo bem. Dá para perceber. Legal. Só para uma outra reflexão, o uso do robô não foi pensado para resolver questões técnicas do direito. As grandes empresas que fazem comércio pela internet foi as que criaram os robôs. O que elas pensaram? É muito mais cômodo e mais barato para eu, empresa, resolver isso aqui através de um robô, sem ter processo judicial, do que ter processo. Vamos resolver antes. A Amazon, eu comprei alguns livros, e eu comprei no começo, nunca mais comprei. Ela percebeu que eu ainda estava pesquisando o assunto, ela me mandou gratuitamente 2 livros sobre o assunto.
Nossa, Isto é loucura, né? é loucura. É uma loucura. É fantástico. Andrew Tá bom? Fonseca, meu amigo, parabéns. Vá em frente aí. Nós vamos voltar a conversar aqui numa live uma quinta-feira aqui. E, logicamente, termine logo esse seu trabalho aí, porque, É logicamente, tranquilo. muitas Na pessoas estão próxima, interessadas, né? na próxima, se eu não vier, eu mando um robô. Tá bom? Um abraço. Prefiro você. Tá? Grande abraço, meu amigo. Um abraço. Vai ficar Tchau, gravado para quem quer passar para a mãe ou para o amigo, né, coisa parecida. Fica gravado aí. Grande abraço a todos, então. Tá? O meu e-mail é abraço. britolajeado@gmail.com. britolajeado@gmail.com. Grande abraço, meu amigo. Abraço. Tchau.